Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco em mais este domingo, neste momento da nossa escola dominical, no propósito de estudarmos, conhecermos mais a palavra de Deus e estarmos mais próximos dele, mais eficientes, na nossa vida tão desafiadora neste mundo e na nossa missão de servi-lo e abençoarmos ao nosso próximo. Nós estamos estudando no Novo Testamento o primeiro momento sobre os evangelhos e nós vamos estar hoje lembrando a respeito da última semana no ministério do Senhor Jesus. Nós vimos no primeiro momento o seu nascimento, a sua infância, no segundo momento o início do seu ministério aos 30 anos, o seu batismo, a tentação, a presença de João Batista, preparando-o para a realização desta missão. Depois vimos o início do seu ministério, chamado uma fase de popularidade, pois através dos milagres, dos ensinamentos, as multidões o seguiam, iam atrás dele, até que em determinado momento se acirra uma indisposição dos principalmente líderes judaicos, enciumados com esta situação e já numa disposição de matá-lo, e desta feita ele toma uma direção ao norte de Israel para, de uma forma mais específica, estar trabalhando com os seus discípulos e se aproximando já desta última semana, quando retornando do norte para o estado da Judéia, para Jerusalém, nós então nos encontramos nesta parte, poderíamos dizer final, mas na verdade tem a parte final, que é a sua ressurreição, conforme veremos no término do estudo, mais uma vez, dos evangelhos, no próximo domingo. Então hoje o nosso objetivo é estarmos relembrando a sua última semana, cujos registros são registros maiores do que os demais relacionados aos seus 33 anos de vida, em virtude da importância desse momento, da sua crucificação, do seu sacrifício e dos ensinamentos desse momento, preparando os seus discípulos para estarem dando sequência à sua igreja, na sua missão proclamadora da salvação nele, o Senhor Jesus Cristo. Os registros bíblicos, portanto, bem conhecidos, se relacionam nos evangelhos ao final dos mesmos, tirando os últimos, ou o último capítulo que trabalha a questão da sua ressurreição. Portanto, Mateus 21 a 27 desenvolve esta fase da última semana, Marcos 11 ao capítulo 15, Lucas 19 ao capítulo 23 e João capítulo 11 ao capítulo 19. O início, o desenvolvimento desta última semana, ela tem o seu marco na sua entrada triunfal, que todos os evangelhos registram este acontecimento, quando Jesus faz o seu último retorno a Jerusalém e é recebido pelas multidões na proximidade da cidade, na entrada da cidade, com ramos, com as suas vestes estendidas, conforme a profecia do Velho Testamento, entrando em cima de um burrinho, num reconhecimento, apesar dessa expressão de humildade, da sua realeza.
do reconhecimento da população do povo e da aclamação dele como um rei vitorioso, como um rei libertador. No registro de Marcos, conforme o capítulo 11, versículo 11, nos apresenta este momento, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: ide à aldeia. E assim desenvolve esse momento, conforme o seu recebimento, versículo 9. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E é nesta situação também que nós aí encontramos o registro do cenário, do local, dos acontecimentos desta última semana, quando no versículo 11: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, durante o dia, nesta semana, Jesus ficava em Jerusalém e à noite ele ia para Betânia, onde tinha lá a casa de Lázaro, Marta e Maria, para pousar com os seus discípulos. E assim nós encontramos essa situação conforme os acontecimentos desses dias finais até o Calvário, até a sua morte. E conforme os registros que conhecemos, se desenvolvem as polêmicas, quando herodianos, fariseus e saduceus, que eram facções da religião judaica, que não se entendiam, mas que nesse momento se ajuntam, num propósito até de se aproximarem da liderança romana, de levar Jesus à morte, de tirá-lo dos seus caminhos. Então, muitos dos registros, conforme nós conhecemos, se relacionam a essa tensão, a tentativas de pegar a Jesus em alguma situação para levá-lo à morte, até que acontece. Jesus tinha consciência disso e de ensinamentos de Jesus, principalmente aos discípulos, preparando-os para este momento e para a sequência, conforme os seus propósitos eternos, através da sua igreja. Nos evangelhos, conforme temos estudado, de Mateus, Marcos e Lucas, com algumas diferenças, os registros vão na mesma direção. Alguns fazem alguns registros de acontecimento, outros não, mas acompanham os acontecimentos desta semana final da morte do Senhor Jesus. João, ele dá uma direção diferente, porque ele trabalha especialmente no propósito de preparar e ensinar os discípulos diante dos acontecimentos, diante da cruz do Calvário e diante da missão que ele tinha para com eles após a sua morte e ressurreição. Percebemos de uma forma mais clara o acontecimento na quarta-feira, quando ele é ungido em Betânia por Maria, e conforme expressa o acontecimento no capítulo 14, versículo 8 de Marcos, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, num desses momentos em Betânia, ele é ungido. Alguns discípulos questionam porque o valor do perfume lançado sobre ele por Maria era muito alto. Ele a incentiva, ele a aprova, ele diz que onde fosse pregado em todo o mundo o Evangelho,
seria também contado o que ela fez para a memória sua, porque na verdade ela estava ali tendo essa participação no reconhecimento do preço pago para a nossa salvação, que foi a morte, a dádiva do Senhor Jesus da sua vida para pagar pelos nossos pecados. E quando, portanto, adentramos a quinta-feira, é um dia mais intenso de acontecimentos, porque começam ali os preparos da celebração da Páscoa, conforme os registros bíblicos. É nesse momento, portanto, que Jesus institui o sacramento da Santa Ceia, no contexto da celebração pascal, do contexto da nação judaica do Velho Testamento, e quando, portanto, no final eles vão para o Getsemane, um local próprio no Monte das Oliveiras, quando com intensidade Jesus clama ao Senhor, Jesus trabalha ali esse momento tão difícil, próximo e junto aos seus discípulos, quando ele é preso. E a partir desse momento da sua prisão, na quinta-feira à morte, na quinta-feira à noite, desenvolve o processo de julgamento, no primeiro momento pelo Sinédrio, que era uma direção, um governo judaico, mas que não tinha legitimidade para condenar alguém à morte. Por isso eles precisavam aí também da aprovação do governo romano, encaminhando Jesus a Pilatos e culminando, portanto, na sexta-feira com a sua condenação, com a sua caminhada até o Calvário e ali com a sua morte. E um dos textos, portanto, que a gente sempre lembra e que nos fala de uma forma intensa e profunda sobre o momento do seu sacrifício, da sua morte, conforme o evangelista João, no capítulo 19, versículo 30, expressa estas palavras de Jesus. João 19, 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, meus queridos, o marco da sua missão, o alvo da sua missão neste mundo foi se fazer sacrifício, foi pagar pelos nossos pecados, foi manifestar o amor e a justiça do Deus único verdadeiro através da sua morte. E quando ele expressa, portanto, antes da morte, esta declaração, está consumado, o seu significado é que estava completa a sua missão redentora, remidora e salvadora. O seu significado é tudo pago, tudo acertado. A salvação, portanto, está pronta a ser vivida, assegurada, alcançada pelos perdidos, arrependidos e confessos a Jesus como o seu único Senhor e o seu único Salvador. Mas eu gostaria de enfatizar, meus queridos, que nesse tempo, nesta semana final, provavelmente quarta, quinta-feira, conforme os registros de João, para o preparo dos discípulos nestes instantes, nesse tempo tão difícil da última semana de Jesus, que encontramos, portanto, registros que tanto conhecemos e nos abençoam e que estão dentro desta última semana, desse preparo, desse ensino,
desta direção de Jesus sobre os seus discípulos, que dariam início ao seu plano através agora da sua igreja, a qual nos alcançou e fazemos parte. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Capítulo 15, versículo 1 de João, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ainda versículo 16 de capítulo 15: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Ainda, meus queridos, no capítulo 16, versículo 7 do Evangelho de João: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Ou portanto, conforme tanto conhecemos, citamos e vivemos, João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E meus queridos, diante desses registros tão maravilhosos, que produzem em nós consolo, vida, esperança, no capítulo 17 de João, portanto, nesse momento de véspera da sua morte, na sua oração sacerdotal a nosso favor, ele reforça a nossa missão, a nossa convocação, a nossa vocação, orando ao Pai. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus queridos, portanto, nessa última semana, dentro desse acontecimento maior, da sua morte na cruz do Calvário, Jesus prepara os discípulos, Jesus nos prepara para estarmos na nossa posição de descanso na sua presença, de vanguarda na sua batalha e de proclamadores da sua salvação, porque ele pagou pelos nossos pecados. E meus queridos, é importante, conforme sabemos que na última semana de qualquer pessoa se encerra a sua história com a sua morte, mas Jesus ressuscitou, não era o final. Na sexta-feira, ele ali morria pendurado naquela cruz, naquele monte, mas ele não ficou no sepulcro. Ao terceiro dia ele voltou a viver, ressuscitou, sendo, portanto, a segurança da nossa salvação, do nosso caminho de vitória, de vida e vida eterna. Conforme no próximo domingo encerraremos o estudo dos Evangelhos, da Palavra de Deus, falando-nos a respeito da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, que produziu, que produz, que nos levará à vitória eterna com o Senhor nos céus. Oremos. Agradecemos-te, Senhor nosso Deus, por mais esta escola dominical, pela tua palavra que nos revela, Senhor, o teu plano eterno de redenção em Cristo Jesus, cujo objetivo, Pai, é alcançar o teu povo que viverá na eternidade com o Senhor, longe de toda dor e sofrimento e vivendo de uma forma completa, determinada e eterna, para a glória do teu nome. Reconsagramos a ti as nossas vidas, famílias e igrejas.
Rogamos-te, Senhor, pelo despertamento da tua igreja nesses tempos tão difíceis e adversos, para que estejamos firmes na fé, na adoração ao Senhor e na proclamação, na convocação das vidas ao arrependimento e à fé em Jesus. E intercedemos, Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelo nosso mundo, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tantas questões tristes que testemunhamos, que nos alcançam. Ó Senhor, tem misericórdia. Lembramos dos enfermos, dos lares que têm administrado, Senhor, esta situação sofrida neste mundo. Ó Pai, das questões, Pai, da alimentação, do emprego, Senhor, das questões dos relacionamentos tão difíceis nos nossos tempos. Ó Deus, rogamos-te a libertação daqueles que estão cativos, ó Pai, a situações, a espíritos maus, Senhor, a opressões, ó Pai, conforme os propósitos do maligno, ó Deus. Principalmente rogamos-te pela salvação, pela reconciliação com o Senhor, que nos é concedida através do único caminho, que é o Senhor Jesus, que pagou de uma forma completa pelos nossos pecados. Recebe, Senhor, a nossa oração. Ajuda, Senhor, nos nossos problemas, nos nossos desafios e principalmente na nossa vida espiritual, para que estejamos firmes em oração, proclamando a Tua palavra e vivendo para a Tua honra e a Tua glória. Ó Deus, sê com as nossas vidas, as nossas casas, ó Deus, com o nosso mundo, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor.